Hi, minasan konnichiwa! Aqui é o Ricardo e a aula de hoje é sobre maneiras de você falar acordar em japonês. E a dica foi a nossa aula de quarta-feira, quando a gente analisou o conteúdo de Saint Seiya, da Netflix, aquela versão em CGI que foi feita nos Estados Unidos, de Cavaleiros do Zodíaco, que tem na Netflix lá. A gente fez uma aula em cima e apareceu essa expressão Mega Sameru, né? Mega Sametakai aqui. Mas antes da gente entrar no conteúdo, eu quero convidar vocês, né, como sempre eu tenho feito, para participar do nosso curso japonês na prática, que a gente vai fazer a partir do comecinho do mês que vem, a partir do comecinho de maio. As aulas começam dia 3, a participação é totalmente gratuita, a gente vai ter bastante conteúdo, vídeos longos mesmo, eu falando sobre língua japonesa, falando sobre a minha história, maneira de você acelerar o seu aprendizado, não desanimar no processo e fazer tudo isso através da prática, colocando a mão na massa, sabe? O curso está muito legal, tem um monte de material que você vai poder baixar, um monte de coisa legal, e tudo que você tem que fazer para participar é ser membro da nossa comunidade. Vai lá em www.cursonihongo.com.br, coloca o seu nome, coloca o seu e-mail e é só isso. A gente manda tudo para você. Não perde, começa dia 3, no dia 2 a gente vai fazer uma live, que vai ser um esquenta para o curso, e é isso aí. Espero vocês lá, para a gente aprender muito japonês, se divertir bastante. Vamos lá. Aqui no Cavaleiros do Zodíaco apareceu Mega Sametakai, né? Na verdade, o Seiya foi sequestrado, e aí ele desperta num lugar estranho, e tá lá Saori e o Mitsumasa Kido. Ele vira para o Seiya e fala, Mega Sametakai, né? Acordou? Tá? E lá na aula eu analiso, né, bonitinho todas as frases, explico todas as estruturas. Aqui a gente vai focar nessa expressão, algumas maneiras de falar em japonês acordar, tá? Uma delas é mega sameru, né? Mega sameru, que é quase uma mini frase, né, que quer dizer isso, significa os olhos sameru, né, você despertar para alguma coisa, né? Os olhos acordarem, alguma coisa assim, né? Que a tradução vira acordar ou despertar, tá? É uma das maneiras de falar. Esse primeiro kanji aqui, inclusive, né? Ele significa olho, né? Olho em japonês. Ele tem um formato que lembra graficamente um olho, né? Essa partezinha de dentro, etc. E o sameru, né? Sozinho, que também dá a ideia de despertar, de acordar, embora não use essa palavra sozinha muito em japonês, ele também, dentro desse kanji, tem aqui, ó, a estrutura do olho embutida nele, né? Faz parte desse kanji um pouco mais complexo, a estrutura do olho, né? No nosso curso que a gente vai fazer no começo de maio, curso japonês na prática, eu vou falar bastante sobre kanjis, sobre a lógica, né, de uso dos kanjis e sobre essas partes radicais, as pequenas partes que constituem, que formam um kanji. Então tem um conhecimento bem legal para tirar, para sanar várias dúvidas que você pode ter na sua cabeça sobre ideogramas japoneses. Não perca esse nosso curso que está muito legal. Mega Sameru, acordar, despertar, tá? Vamos ver um exemplo. Hajiji ni tsui ni mega samemashita, tá? Às 8 horas, né? Hachiji, 8 horas, ni, né? O particular ni, que vai indicar um momento específico, no caso, são às 8 horas, tsui ni, né? Finalmente, é uma expressão, você pode entender isso, né? Junto dessa maneira mesmo, né? Tsui ni, a palavra tsui ni significa finalmente, mega samemashita, né? Eu acordei, né? Mega samemashita. Quando a gente começa a entender as coisas em japonês, você começa a entender a sonoridade do japonês. Então você começa a entender que os olhos despertaram, né? Apesar da nossa tradução ser acordar, despertar, tá? Então isso é muito interessante também. Pensar em japonês, se atentar ao som das frases em japonês, não ficar traduzindo, tentar aos poucos se libertar da tradução mental que a gente costuma fazer. Hachiji ni tsui ni mega samemashita. Às 8 horas, finalmente, eu despertei, eu acordei, ok? Essa é uma maneira bastante corriqueira, bastante usada de falar acordar. Tem uma outra palavra que é quase igual à anterior, só que é como se fosse uma versão compacta, né, da expressão anterior, né, que é mesameru, né? O me e o sameru se juntam e o sa
vira za, né? Mezameru. E também significa você acordar. Não é tão usado com esse sentido corriqueiro da palavra, eu acordei tal hora, eu acordei e fui fazer tal coisa. Esse sentido corriqueiro, mezameru tem um sentido um pouco mais dramático, um pouco mais poético, tanto que ele também é utilizado, né? Pode ser usado no sentido de acordar, mas de um jeito mais dramático, como eu disse antes, não tão corriqueiro. Mas ele tem um sentido também de você despertar para uma habilidade, né? Você acordar para uma força. A gente pode usar o despertar e o acordar em português também, mais ou menos com o mesmo sentido, né? Ele despertou a habilidade de conquistar os planetas. Pode utilizar e fica legal, assim como mezameru fica legal em japonês. Uma frase aqui, ó, que eu criei baseada no universo de Dragon Ball é aqui tá Gonu, mas o protagonista de Dragon Ball, todos nós sabemos que é Goku, né? Goku wa Saiyajin no chikara ni mezameru. De novo, Goku wa Saiyajin no chikara ni mezameru, tá? Alguma coisa ni mezameru quer dizer você despertar, você acordar para alguma coisa que veio antes. Uma capacidade, poder. No caso aqui, o poder, né? O chikara do Saiyajin. Tá? Então, Goku, Goku wa, antes da partícula o, a gente tem o tema da oração, que é Goku, Saiyajin no chikara, o poder do Saiyajin, tudo isso ni mezameru, né? Desperta, né? Desperta. Aqui como está no infinitivo, né? Forma de dicionário, mezameru, ele também está no presente, barra, futuro. Então a gente pode traduzir, tem que escolher um dos dois, né? Sem contexto, a gente escolhe um dos dois. Então o Goku desperta para o poder dos Saiyajins, tá? Então tem essa ideia de acordar nesse sentido mais figurado também, sentido mais abstrato, mais poético. Mezameru. E por fim, para não ficar de fora, o verbo okiru, que significa acordar, do jeito mais corriqueiro possível, né? Você simplesmente acordar e levantar. Na verdade, esse é um verbo bastante versátil, porque ele significa tanto acordar, acordei de manhã, ele significa você levantar mesmo, se você está deitado no chão, alguém pode falar para você, okite, tipo, levanta, com o sentido de levanta, não de acorde. Ele sabe, a pessoa sabe que você não está dormindo, tipo um exercício de educação física. Está deitado, fala, Haimina okite, né? Colocando ele na forma T. Nós temos aula de forma T aqui no canal também. Dá uma olhada, porque é muito importante, uma flexão verbal básica muito importante. Também tem esse sentido de levantar, e tem um outro sentido que é de okiru, alguma coisa que acontece, que ocorre, tá? Então, não vamos tentar entender tudo de uma vez, isso é uma coisa que eu não recomendo, a gente tem que entender primeiro as coisas que aparecem na nossa frente, que a gente está estudando no momento. Mas só para deixar na cabeça de vocês que okiru é um verbo versátil, que tem alguns sentidos e alguns usos em japonês. Vamos dar uma olhada então aqui num exemplo. Kyou, 7 ni okimashita. Kyou, hoje, 7, né? De novo, ó, vamos aprendendo, vamos colocando o nosso modo de estudar sempre em todas as aulas aqui deste canal, hein, gente? Ó, a gente tá vendo esse kanji se repetindo, tá? Cadê o outro? Aqui, ó, aqui é hachiji, lá embaixo, tiji, né? Di significa hora, então já vai encarando o kanji, né? Eu fazia muito isso quando eu comecei. Eu ficava encarando o kanji, olhando ele em todos os seus detalhes e tal, e associando, né, a ideia de horário, hora, né? A gente vai se habituando aos kanjis o tempo todo, não só aquilo que está sendo alvo de uma aula específica, né? Tudo a gente tem que prestar atenção. Kyou, 7 ni okimashita, quer dizer, hoje eu acordei às 7 horas, né? Shiji ni okimashita. Hoje eu acordei às 7 horas, tá? Aqui tem um sentido bem do dia a dia, bem corriqueiro, tá? O okiru em relação ao mega sameru tem o sentido de o okiru é mais uma coisa literal mesmo. Você saiu do estado de sono e você acordou, né? Não tem nada demais. Já o mega sameru quer dizer o sameru tem uma ideia de você sair de um estado, então tem uma sutileza de você de repente estar mais consciente. Às vezes você acorda, mas você ainda não está desperto. Você acordou, mas você não está entendendo ainda, sabe? Então você ainda não mega sameru, né? Mas você já está okiru, entendeu? Então tem essa pequena sutileza, né? Okiru é mais literal, né? Você acordou e o outro é você despertou. Tem essa nuancezinha, tá? Algumas maneiras de falar acordar
em japonês. Espero que você tenha aprendido. Se você ainda não é inscrito na nossa comunidade, se inscreva, vai lá no www.cursonihongo.com.br. É só colocar seu nome, o seu e-mail, que você já está dentro e vai receber o convite para ingressar no curso japonês na prática, um conteúdo maravilhoso que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Começa dia 3, a primeira aula está no ar no dia 3, dia 2 tem esquenta, e vai ter muita coisa legal, né? Aulas longas, material complementar, coisas que você só vai encontrar nesse evento. Então, se cadastre e participa, é de graça. E vejo você na nossa próxima aula. Tchau, né?